Fica claro que a insígnia pertence à mãe de Na, não à própria Nena, o que adiciona mais uma camada de intriga ao mistério. Na também informa Jin que um alerta vermelho foi emitido no Grau, e porque um monstro de 2 toneladas foi avistado lá há 10 minutos. Jin fica chocado, pois os monstros no reino de Grau e supostamente pesam cerca de 1 tonelada. Ele percebe e olha para seu dragão, entendendo que o monstro de 2 toneladas não é outro senão seu próprio dragão. Agora Jin percebe que estão em sérios problemas. Internamente, ele reflete sobre como veio ao reino místico apenas para aprimorar seu dragão, mas negligenciou o quão rígida é a segurança do reino e como ele é monitorado. Ele agora entende que sua missão de desvendar os mistérios envolvendo Nena e seu pai o levou a uma situação muito mais complicada do que antecipava. Jin rapidamente percebe que precisam escapar do reino místico antes de serem pegos pela equipe de segurança. Usando seu radar de monstros, ele vê que estão se aproximando de sua localização. O dragão, no entanto, só pensa em comida, imaginando a equipe de segurança como sua próxima refeição. Frustrado, Jin dá um soco no dragão e o repreende por sempre pensar em comer. Nesse momento, um dos cães pequenos sinaliza algo e o dragão traduz, dizendo que há grandes fossos à frente onde podem se esconder. Curioso, Jin pergunta ao sistema se esconder em um dos fossos ajudará a ocultar sua presença da equipe de segurança. O sistema responde que, embora não tenha certeza, os cães mutantes pequenos já se esconderam em fossos semelhantes antes e não foram detectados. Jin reflete sobre como domar esses cães foi inicialmente apenas um teste de suas habilidades, mas agora eles se mostraram bastante úteis. Eles se dirigem ao grande fosso, onde o dragão sugere que Jin fique do lado de fora enquanto ele e os cães pequenos vão mais fundo. Jin, preocupado que a presença do dragão ainda possa ser detectada, junta-se a eles apesar dos protestos do dragão. Ao entrar, o dragão o segura antes que caia, frustrado por Jin não ter ouvido seu aviso. Jin explica que estava preocupado que a aura do dragão ainda pudesse ser detectada de fora, então veio avisá-los para irem mais fundo. Enquanto se aventuram mais no fosso, o dragão nota marcas nas paredes e comenta que nenhum monstro pequeno poderia ter criado um fosso tão grande. Fica claro que pode haver um monstro muito maior à espreita ali. Embora o reino místico de Graui não devesse abrigar criaturas tão grandes, algo parece errado. O dragão então sente um cheiro incomum e corre à frente, descobrindo uma pilha de ossos de vários monstros. Jin fica aterrorizado com a visão, mas o dragão, fiel à sua natureza, só os vê como comida. De repente, o chão começa a tremer, e um monstro colossal emerge da pilha de ossos. Essa criatura, que paira sobre eles, é muito maior que o dragão de Jin, que parece minúsculo em comparação, como um cachorro ao lado de um elefante. Seu tamanho e poder lembram um titã de arroz cru. Como se as coisas não pudessem piorar, o líder dos cães mutantes e sua matilha também caem no fosso, rosnando para Jin e o dragão. Jin se pergunta se eles acham que ele e o dragão são responsáveis por atraí-los para o fosso. Antes que alguém possa agir, o monstro gigante devora todos os cães mutantes em uma única mordida, chocando Jin. Ele percebe que um grupo de monstros com os quais tiveram dificuldade foi eliminado em segundos por essa fera colossal. O pânico toma conta enquanto Jin se pergunta como poderiam derrotar algo tão poderoso. O monstro então ataca Jin, mas o dragão intervém, tentando bloquear o ataque. No entanto, a fera é forte demais, e o dragão luta para resistir. Nesse momento, o dragão se vira para Jin e fala em uma língua estranha que Jin não entende. Surpreendentemente, os cães pequenos respondem na mesma língua, comunicando-se com o dragão. Jin, confuso, percebe que o dragão está de alguma forma se comunicando com os cães mutantes menores, deixando-o perplexo e ainda mais preocupado com a situação. Enquanto os cães pequenos tentam puxar Jin para longe, o monstro gigante lança um ataque, forçando Jin a correr por sua vida. No entanto, a velocidade do monstro é avassaladora, e Jin mal consegue escapar ao mergulhar em um buraco menor onde a cabeça do monstro não cabe por um momento. Jin acha que está seguro, mas o monstro começa a cavar o buraco com a boca, fazendo Jin acreditar que seu fim está próximo. O dragão tenta morder e atacar o monstro, mas todos os seus esforços são inúteis, pois a criatura é forte demais até para os ataques mais poderosos do dragão. Jin percebe que todas as táticas que funcionaram em monstros anteriores são ineficazes aqui. Ele se lembra de monstros de jogos e conclui que o ponto fraco dessa fera deve ser sua barriga, que está próxima ao chão. Mas ele precisa comunicar esse plano ao dragão de alguma forma.
Justo quando está pensando nisso, o sistema anuncia que um novo dia começou e Jin recebeu sua recompensa de login, um poderoso ataque de sopro laser para o dragão. Esse ataque supremo pode canalizar toda a energia do dragão em uma única explosão devastadora, mas requer tempo para ser preparado. Tempo que eles não parecem ter nessa situação perigosa. Uma ideia surge em Jin, já que ele também pode usar 30% da habilidade do dragão. Ele pergunta ao sistema se o tempo de recarga da habilidade foi reiniciado. O sistema confirma que sim. Jin rapidamente elabora um plano. Ele distrairá o monstro com as habilidades de seu dragão enquanto o dragão prepara o ataque de sopro laser. Jin explica o plano aos cães mutantes pequenos e todos entram em ação. Na próxima cena, o dragão morde o nariz do monstro para distraí-lo, mas o monstro revida jogando o dragão para o lado. Dois dos cães pequenos atacam as orelhas do monstro para informar o dragão sobre o sopro laser e como o plano deveria funcionar. No entanto, o monstro irritado volta sua atenção para o dragão, que está se preparando para atacar. Quando o monstro está prestes a desferir um golpe, Jin tenta ajudar jogando uma enorme pedra de cima. Infelizmente, no típico estilo de Jin, sua mira falha, e a pedra acerta o dragão, deixando-o inconsciente. Um dos soldados relata que um monstro de 8 a 10 metros foi avistado ali, possivelmente a criatura que estavam procurando. O capitão ordena que a equipe se dirija ao local. Pronto para investigar, Jin reflete sobre o ataque laser que deveria ser o mais poderoso da história humana, mas se sente um palhaço por achar que funcionaria. Felizmente, o cão pequeno o salvou a tempo. Enquanto o plano de Jin se desenrola, ele atinge seu dragão intencionalmente para chamar a atenção do monstro, distraindo-o para que possam atacar por baixo. O dragão lamenta que Jin não tenha testemunhado seu ataque, ao que Jin responde que ver o monstro de 5 toneladas o deixou atordoado e incapaz de pensar claramente. De repente, o sistema notifica Jin que ele ganhou mais pontos de evolução. Jin, notando o dragão comendo novamente, o repreende com raiva, lembrando que ainda estão presos em um grande fosso e que as forças de segurança estão a caminho. Ao tentar sair do fosso, Jin escorrega e cai de volta, apenas para notar um pequeno núcleo de monstro por perto. Ele pergunta ao sistema se é um núcleo real e o sistema confirma que é um fragmento do monstro anterior, suficiente para atualizar o sistema para o nível 2. Quando Jin se aproxima do núcleo, o dragão tenta comê-lo. Jin entra em pânico e grita que o núcleo não é comida, ordenando que o sistema o use rapidamente antes que o dragão o engula. O sistema instrui Jin a colocar o núcleo em um painel e assim que ele o faz, o sistema o absorve e se atualiza para o nível 2. O sistema então recompensa Jin com um espaço para monstros e uma mochila aparece em suas costas. Jin não fica impressionado com a aparência dela, chamando-a de feia, mas o sistema lhe diz para não julgar pela aparência e explorar o interior. Jin e o dragão entram no espaço, que é muito maior do que parece por fora, proporcionando um novo lar para o dragão. O sistema explica que Jin pode armazenar qualquer coisa dentro do espaço sem que sua presença seja detectada. Embora a mochila seja pequena, ela pode conter itens de uma dimensão inteira. Jin armazena o dragão na mochila e sai do fosso. Ao sair, ele avista um grande núcleo de monstro dentro do sistema. Este explica que esse monstro em particular tinha uma existência anormal, e seu núcleo foi deliberadamente colocado ali por alguém que o usava para aprimorar suas próprias habilidades. O sistema menciona ainda que essa era uma prática dos tempos antigos. Nesse momento, o dragão sai da mochila, comentando como humanos, criaturas parecidas com macacos, sempre usam outros seres para aumentar sua própria força. Irritado, Jin dá um soco no dragão e o empurra de volta para a mochila, lembrando-o de não sair sem permissão. Nesse momento, o alarme do sistema dispara, alertando Jin que as forças de segurança estão se aproximando rapidamente. Determinado a não sair sem o núcleo do monstro, Jin usa toda sua força para tentar extraí-lo da fera colossal. No entanto, o núcleo permanece preso, sem ceder. Justo quando as forças de segurança chegam ao local, Jin consegue liberar o núcleo. Ele olha para trás, para as forças que se aproximam, aliviado por ter conseguido recuperar o núcleo antes que pudessem. O sistema então aparece, sugerindo que Jin entregue o núcleo para ajudar a alcançar o nível 3. Jin, no entanto, recusa, afirmando que o núcleo é destinado como um presente, um pedido de desculpas por usar a insígnia dela para entrar no reino místico. Ele quer saldar sua dívida com ela e encerrar de vez com a garota esperta. Enquanto isso, um dos soldados relata ao capitão que estão detectando outra aura forte na área, indicando que o monstro ainda não está morto. Jin se prepara para enfrentar o monstro novamente.
Quando o capitão dá um passo à frente, ele tira a camisa e a joga sobre Jin, que imediatamente a reconhece como a camisa que trouxe para o reino místico. Ele percebe que deve ter caído durante a luta com o urso e as forças de segurança a pegaram. Jin entra em pânico, pensando em como sua mãe vai repreendê-lo por perdê-la. Quando o monstro se prepara para atacar novamente, ele ri de forma ameaçadora e avança contra o capitão, mas o capitão ativa seu poder espiritual e seu corpo cresce significativamente. O dragão reclama, frustrado por, após toda a luta, estar preso a comer sobras. Jin observa que as forças de segurança levaram o monstro, então não tem outra escolha. Jin assiste enquanto o dragão começa a comer os ossos restantes, enquanto ele mesmo começa a armazená-los no espaço de monstros para uso futuro. O sistema, confuso, pergunta o que ele está fazendo. Jin explica que esses ossos podem ser úteis no futuro. Pouco tempo depois, vemos o fosso completamente vazio, com Jin ganhando 33.837 pontos de evolução. Ele usa esses pontos para aprimorar o dragão, que agora se torna ainda mais poderoso, pesando 10 toneladas e medindo 12 metros de altura. Tanto Jin quanto o dragão entram na mochila, pois precisam deixar o reino místico, já que estão atrasados. No entanto, antes de partirem, Jin decide fazer algo importante. Ele faz uma sepultura para o monstro que derrotaram. Jin reflete sobre como o monstro, apesar de ser sujo, ganancioso e astuto, os ajudou de 3 maneiras significativas. Ele cavou o fosso que permitiu que se escondessem das forças de segurança. Seu núcleo atualizou o sistema para o nível 2, e por causa dele, as forças de segurança foram enganadas, evitando que descobrissem o dragão pessoal de Jin. Jin agradece respeitosamente o monstro e espera que sua alma encontre paz. Na próxima cena, Jin sai com sucesso do reino místico. Enquanto reflete sobre os eventos caóticos da noite, ele olha para a insígnia de Nena e sonha em um dia possuir um item tão poderoso, imaginando como provaria sua força aos outros. Mas por agora, Jin está mais preocupado com como lidará com as perguntas de Na. Ele se pergunta como explicará ter pego sua insígnia e invadido sua casa, esperando que o núcleo do monstro seja suficiente para evitar perguntas mais difíceis. Jin envia uma mensagem para Nena e ela pede que ele a encontre no ginásio escolar abandonado. Ao chegar, Jin abre a porta e pergunta por que estão se encontrando em um lugar tão dilapidado. Na, furiosa, revela que marcou esse encontro para confrontá-lo. Ela acusa Jin de ser um pervertido que espia garotas enquanto toma um banho e de roubar sua insígnia. Jin tenta explicar, dizendo que tudo é um mal-entendido, mas Nena arranca a insígnia dele e pergunta, irritada, como ela acabou com ele. Ela aponta para a camisa e diz que isso prova que Jin entrou em sua casa. Jin, em pânico internamente, reflete sobre como tudo saiu do controle. Ele só pegou a camisa para esconder o dragão, mas ela o seguiu como evidência por toda parte, primeiro com as forças de segurança e agora com Na. Na declara que o trouxe ao ginásio para lhe dar uma lição. Jin, percebendo que não tem escolha, pede desculpas sinceras por usar a insígnia sem permissão e oferece o núcleo do monstro como um gesto de desculpas. No entanto, Nena, ainda furiosa, pega uma vara de metal e esmaga o núcleo do monstro, despedaçando-o. Jin, chocado e irritado, exige saber por que ela fez isso. Na responde friamente que não quer nada dele. Ela só quer respostas. Ela pergunta por que ele estava em sua casa e como chegou lá. Enquanto ativa seu poder, todos os objetos de metal no ginásio voam em direção a Jin, alertando-o que, se tentar qualquer coisa, estará em sérios problemas. Jin, confuso e na defensiva, insiste que tudo o que fez foi pegar a insígnia. Internamente, ele se pergunta se deve envolver o sistema e como sair dessa situação que está escalando. Em pânico, Jin considera revelar tudo sobre o dragão, mas antes que ele possa agir, o dragão fala de dentro da mochila, insistindo que Jin o deixe sair para lidar com a situação. Os cães mutantes pequenos concordam com o dragão, mas Jin sabe que isso só pioraria as coisas. Ele raciocina que, se uma luta começar entre o dragão e Nena, a escola poderia ser destruída em minutos, e as forças de segurança certamente os pegariam. Pensando rápido, Jin decide usar sua habilidade de projeção de monstro como distração para escapar. Jin pede ao sistema a tocha, mas o sistema o lembra que, como ele usou a habilidade do dragão mais cedo naquele dia, agora ele só pode usar a habilidade do cão mutante. Nena, ficando impaciente, acusa Jin de estar ganhando tempo. Jin se prepara para usar a tocha em si mesmo para escapar, mas Nena o avisa que o mesmo truque não funcionará com ela 2 vezes. Ela lança um ataque poderoso justo quando Jin usa a habilidade do cão mutante para desviar e subir no telhado. No entanto,
O telhado não se abre como ele esperava, e Nena ataca novamente rapidamente, derrubando-o. Ela prende Jin em uma gaiola de metal e sua mochila cai no chão. Dentro da mochila, o dragão rosna, exigindo ser solto. Ansioso para devorar Nena, com os cães pequenos concordando, Nena nota o movimento da mochila e percebe que Jin esteve falando com ela o tempo todo. Ela se lembra que Jin não tinha a mochila antes, e agora parece que seu parceiro está lá dentro. Confusa, ela se pergunta como algo tão grande poderia caber em uma mochila tão pequena, especialmente considerando o enorme fosso que viu antes, que só poderia ter sido feito por um monstro gigantesco. Enquanto Na contempla o mistério, o dragão e os cães, com a ajuda do sistema, tentam acordar Jin. Em seu estado meio adormecido, Jin murmura que precisa de mais 5 minutos. Confundindo o dragão, que o repreende por chamá-lo de mãe, Jin finalmente acorda e nota Nena de pé sobre a mochila. Em pânico, ele avisa Na para deixar a mochila em paz, insistindo que o que está dentro é muito poderoso. Se o dragão sair e lutar, a escola inteira pode desabar. Ignorando seu aviso, Nina declara que abrirá a mochila para ver por si mesma. Assim que ela faz isso, o dragão e os cães mutantes saem. O dragão, ao ver Na, lambe os lábios e diz faminto: comida. Na fica paralisada, atônita com o que acabou de liberar. Agora Nena salta para trás, ficando cara a cara com o dragão. Jin apresenta a criatura como uma fera pongo que acaba de chegar à idade adulta. Os olhos de Na brilham com excitação enquanto ela ajusta suas luvas, claramente impressionada com a revelação. Seu sorriso se alarga ao registrar que o dragão é realmente uma fera pongo. Ela reconhece silenciosamente o desafio à frente. Empolgada com a rara oportunidade, Jin, notando sua intenção, olha para Nena com cautela e exasperação, percebendo que ela pode tentar algo imprudente. Como esperado, Nena salta no ar, aterrissando graciosamente no topo de uma fileira de varas de aço. Com um sorriso, ela afirma mentalmente sua determinação em enfrentar a fera pongo de frente. Ansiosa pela rara oportunidade, Jim balança a cabeça ligeiramente, avisando-a que não será responsável pelas consequências. Mas ela o ignora com confiança enquanto começa a correr pelas varas em um movimento fluido. Na usa seu poder para juntar todas as varas de aço, formando uma mão gigante de metal conectado. Ela estava claramente pronta para se provar, apresentando essa construção como seu desafio ao dragão, que observa a mão de metal com curiosidade. Jin instrui o dragão que Nenar não é nem inimiga nem comida, lembrando-o de evitar sopros explosivos ou devorá-la. O dragão, com um brilho nos olhos, concorda em se conter, ainda que só um pouco. Na, sentindo-se ligeiramente subestimada, prepara a enorme mão de aço e mira um soco poderoso em direção ao dragão. O dragão intercepta o ataque dela sem esforço, segurando a construção de metal em suas mãos. Com um único contra-ataque, ele destrói a mão gigante, espalhando varas de aço que caem como chuva ao redor da gaiola de Jin. Justo quando as varas de aço ameaçam cair diretamente sobre Jin, o dragão as segura, permitindo que Jin escape de sua prisão. Examinando a cena, Jin olha ao redor, intrigado com a ausência de Na. Ele se pergunta se ela ficou presa nos destroços. Procurando cuidadosamente, ele finalmente a avista presa na parede de basquete, enquanto seus 3 cães latem animadamente abaixo dela. Presa e exasperada, Nena grita com Jin, pedindo que a tire dali e mande seus cães pararem.